Mais Saúde. Oferecimento. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mais Saúde, programa apresentado por mim, Harrison Campos, e hoje nós estamos com um tema, não sei se polêmico, se é uma quebra de tabu ou se é uma utilidade pública. Hoje eu tenho uma convidada mais que especial, ela que é psicóloga, neuropsicóloga, sexóloga e minha amiga Aline Silva. Seja bem-vinda. Olá, Harrison. Olá a todos. É sempre um prazer estar aqui com você. Ai, que bom, pela segunda vez. Gente, esse tema de hoje, até eu tô curioso. Aline, hoje nós vamos falar de sexo na terceira idade. Acho que tem muita coisa pra gente falar sobre isso, né? Muito conteúdo. Muito conteúdo. Mas pra começar, vamos definir pro pessoal de casa. Terceira idade. Acima de 60 anos, Aline? A partir dos 60 anos. A partir dos 60 anos. Afinal, pessoal com 60 anos, hoje, vivendo o ano 2025, tá fazendo sexo? Muito. Muito? Muito. Mudou-se muito? Mudou-se muito o conceito sobre a sexualidade na terceira idade, porque até então era considerado que sexo bem, bom e satisfatório era para a juventude. Então, hoje em dia, com mais conhecimento na mídia, com pessoas conversando mais sobre, quebrando tabus, quebrando paradigmas, isso faz com que as pessoas se conscientizem que sexo é bom em toda a idade, depois da idade reprodutiva do adolescente. Ok, Aline, algo muda na sexualidade quando nós estamos na tal da terceira idade? Sim. O que muda, na verdade, é o conceito da expectativa. Então, está ligado mais homens, performance, então tem que mudar, sim, ressignificar todo um conceito de performance para o homem, e a mulher, ela se torna ainda mais voltada para o emocional. Então, se quer ter uma saúde sexual satisfatória na terceira idade, há necessidade de ter mais informação, mais educação sexual e entender que várias expectativas que está ligada ao homem com a performance sexual, ela tem que ser ressignificada. E para as mulheres que já estão enfrentando várias mudanças hormonais, várias mudanças fisiológicas, tem que entender que o emocional é o mais importante, a conexão vai ser mais importante para gerar um prazer sexual para ambos. Sim. O sexo na terceira idade, ele pesa mais para os homens ou para as mulheres? Esse conceito. O ponto de vista poderia ser até ambos. Entretanto, temos que entender que a sexualidade é de pessoa para pessoa. Existem muitos idosos que praticam a atividade sexual de uma maneira ímpar e muito satisfatória, entendendo o ponto que eles estão do envelhecimento fisiológico, biológico, é normal. Já outros enfrentam muitas problemáticas emocionais e conceituais sobre o sexo. Então, pesa-se muito para o homem que não entendeu que a performance dele na parte sexualidade idosa vai diminuir, sim, né? A questão da ereção vai diminuir. Da virilidade, vamos dizer? Virilidade está mais ligada ao conceito de autoestima do homem. Entendi. Do que propriamente a atividade em si. O sexo, ele sempre está ligado ao nosso cérebro. O maior órgão sexual é o nosso cérebro. Então, é importante entender que a sexualidade, ela é um conceito. A atividade sexual é o resultado. Então, para as mulheres, elas costumam ter a libido mais baixa, por causa da baixa hormonal, assim como o homem enfrenta também uma baixa hormonal. Entretanto, o que pesa para o homem, mais do que para as mulheres, é o desempenho. Aquele conceito de desempenho. É aquela coisa de ser macho. Exato. Isso, aquilo que eu era quando jovem, porque agora eu não consigo desempenhar tão bem. Então, eu considero que pesa mais para os homens. Eu falo que a sexualidade, ela tomou um espaço, né, em todas as cadeias, né? Onde a gente passa, a gente ouve falar sexo. Sim. E as mulheres, principalmente, se soltaram mais,
falam mais do assunto, porque antes era um pudor, né? Assim, mulher falar de sexo, a gente não ouvia muito, né? A gente que, hoje, nós que temos 30, 40 anos, a gente não ouvia, por exemplo, a nossa avó falando sobre isso. A nossa mãe, né, falando sobre esse assunto. E hoje a gente vê da classe A, classe Z, da idade 10 a 60, 70, falando sobre sexo. E a mulher, eu vejo assim, umas dizem, estou me descobrindo agora, na terceira idade, e outras assim, sosseguei, estou em paz. Certo. O que você me diria dessa frase? Olha, Edson, você sempre vem com perguntas maravilhosas, né? Porque assim, como psicóloga, eu posso dizer que está ligado mais ao conteúdo vivencial da mulher. Então, mulheres que foram muito barradas, restritas ao tema sexo, quando chega a um período onde ela não precisa mais desenvolver aqueles códigos sociais, ela se permite sentir, se permite progredir nesse tema. Então, são mulheres que falam, hoje eu me descobri. Então, ela compreendeu o que é o sexo, né? A sexualidade, porque sexo é uma atividade, sexualidade é todos os fatores que envolvem essa atividade. Já algumas mulheres, pronto, sosseguei. Também está ligado ao emocional. Qual é o emocional? Da vivência. Como foi construído ao seu desenvolvimento o sexo para ela. Então, muitas mulheres que falam sosseguei, na sua grande maioria, são mulheres que fizeram por obrigação, dentro de um relacionamento ou dentro de um código social. Então, se nós formos colocar como uma pauta para poder entender, tudo vai estar ligado mais ao emocional e à vivência dessa mulher. O sexo é importante na terceira idade? De suma importância. Por que de suma importância? Porque quando chega na terceira idade, você acredita-se que a experiência vai trazer um desenvolvimento melhor, não é? Só que aí existe a conexão. Fisiologicamente, a mulher está com o hormônio mais baixo, a libido mais baixo, secura vaginal, e tá tudo bem, a gente pode resolver isso com vários protocolos médicos. O homem tem um desempenho um pouco mais lento, né? O orgasmo demora um pouco mais também, e tá tudo bem. O que vai fazer com que o sexo, a sexualidade aconteça? A conexão emocional. Então, eu saber o toque, ele vem, é importante, mas a cumplicidade, o enxergar o outro. Então, eu costumo dizer que a sexualidade na terceira idade, ela é a mais prazerosa de todas as faixas etárias. É aquela que tem assim, que às vezes a gente fala assim, sexo não tem a ver com romantismo, né? Muitas vezes, sim, né? Esse sexo na terceira idade seria um pouco mais romântico, então? Ele seria mais conceitual. Conceitual. Quando nós Ai, como somos... você é chique. Quando nós fazemos sexo quando somos jovens, então até você aí que está assistindo, você vai lembrar. Quando a gente está na adolescência, quando nós estamos na vida adulta, a gente faz sexo pela pele, pela paixão, não é? Pelo contato, por sentir o olho no olho. Essa troca é muito importante. Já na terceira idade, eu faço porque eu achei algo em você. E não é só o meu órgão que está falando por dentro, não é só o meu fisiológico, é a minha cabeça que vai antes, entendeu? Então, na terceira idade, a minha cabeça vai antes do que o meu órgão. Quando eu tô jovem, geralmente o meu impulso sexual vai antes do que a minha cabeça. Do que a minha cabeça. Muitas vezes a gente nem pensa, né, pra fazer. Na maioria. Mas vamos lá, continuando. Quais são os principais mitos sobre sexualidade em idosos? Eu poderia dizer que seria o desempenho, né? Que homem pode ter filho até os 99 anos. Esse desempenho que é de produção, essa visão produtiva do homem. A mulher só pode até os 40, né? E olha lá ainda, com muito risco. Então, se eu for colocar item por item, eu colocaria no conceito geral o preconceito. Então, o preconceito, acredito eu que seja um dos piores mitos.
porque se cria aí uma avalanche de situações que não é conclusiva. O homem que pode se desempenhar sempre um papel de ser forte, viril, ou se ele vai ser só homem, se ele comparecer com uma ereção, fazer a mulher gozar. Então, existem muitos mitos, muitos virados ao homem, né? Justamente pela essa visão machista que a sociedade ainda traz. Então, um dos piores mitos é que o homem precisa ser viril a vida dele inteira. E não é assim. Vamos lá. Como os fatores emocionais e relacionamentos afetam a vida sexual na velhice? Lembrando, né, que quando a gente fala de relacionamento, os relacionamentos mudaram muito de uns anos pra cá. Antigamente a gente vivia casamentos de 50, 60, 70 anos. Hoje não mais, Sim. né? E isso interfere? Na verdade, os relacionamentos, traumas, as condições emocionais desequilibradas, desestruturadas, afeta totalmente. Lembrando que nosso órgão sexual maior e maior é o nosso cérebro. Se a nossa mente ela não está focada, não vai rolar. Isso aí não é só na faixa etária de idade etária, né? Na faixa de idosos. É também na do jovem, é também do homem de 35 anos, é também na da mulher. Se aqui não estiver bem, não vai funcionar. Não tem o prazer. Pode ter o ato, mas o prazer não vai acontecer. Entendi. Dentro de um casamento, é comum haver esse desgaste? Totalmente. E por que é comum? Porque o nosso cérebro ele precisa ser estimulado todos os dias. Existe uma frase que eu chamo frase de Facebook, mas que algumas frases de Facebook são muito válidas. Uma flor que você rega ela uma vez por semana, ela ainda vai ficar ali, permanecer, mas ela não vai dar o melhor dela. Agora, se você regar, se você adubar, essa flor vai desenvolver e vai desenvolver ainda outros brotinhos, não é? Assim é o sexo e o relacionamento muito duradouro. Então, existe uma visão muito ainda primitiva sobre relacionamentos. Hoje a gente vive relacionamentos muito fluidos, né? E esses relacionamentos fluidos é como se fosse estágios. Então, eu estou com você e estou praticando um estágio. Se eu não gostei de alguma coisa, eu já parto para outra. O sexo está acontecendo a mesma coisa. Por isso que muitas pessoas entendem o sexo como banalizado. Entende? Então, a banalização acontece justamente porque os relacionamentos estão mais fluidos hoje em dia. Como os idosos podem manter uma vida sexual saudável e satisfatória? Primeira coisa que eu diria para qualquer grupo ou qualquer idoso: aprenda sobre sexo. Tá? O sexo, assim como muita coisa que a gente faz na vida, é acerto e erro. A gente copia dos nossos pais e vamos acertando e errando. Mas com toda a nossa disponibilidade na internet, entenda qual é o seu momento. Primeiro, entenda que você está na terceira idade. Depois, entenda como vai ser o sexo. Entende o seu momento fisiológico. Suas limitações. Exatamente. Né? E aí sim, você se programa para você tirar o melhor do sexo, o melhor da relação sexual, o melhor da intimidade. É o que eu falo, né, Aline? Hoje tá todo mundo falando de sexo e tá todo mundo muito aberto a discutir esse assunto. Sim. Mas antigamente, quando nós falávamos em sexo, a primeira coisa e a única coisa que pensávamos era no ato sexual em si, né, na copulação, na penetração. Sim. Mas a gente sabe que o sexo ele é muito mais amplo do que isso. Sim, completamente. Né? É desde um beijo, né, a uma carícia, é muito mais amplo, né, do que a gente só imaginar o ato em si, né? E eu acho que as pessoas do passado ainda às vezes se limitam a isso, né? E é isso que eu acho legal você ter falado. Aprenda o que é sexo, né? Uhum. Saiba, antes de tudo, o que é sexo, né? É bem legal. O que mais você poderia falar? Entender que você tem limitações, mas que isso não está dizendo que você não consiga. E sim, o sexo ele é muito importante pela conexão, a conexão com uma pessoa. Chegou na terceira idade, psicologicamente, nós temos aquela sensação de fim. Finitude. Então essa finitude, ela só vai acontecer
e um dia onde você não vai saber. Então entenda uma coisa, enquanto você estiver vivo, pratique tudo que te faz bem. Claro, entendendo que agora você vai ter que ter mais intimidade, mais conexão com aquela pessoa, emocional. A mulher funciona emocionalmente, o homem fisiologicamente desempenho. Então não adianta, para não doer na mulher que está num período onde está com baixa libido, secura vaginal, que está com hormônios lá embaixo, não adianta você chegar e já querer atuar como faria, como fosse na juventude. Tem que se estabelecer o quê? Carinho, conhecer o que cada mulher gosta. Se não estabelecer essa conexão, vai ser doloroso para as mulheres, vai ser satisfatório para os homens. Então, além de tudo, ainda existe a probabilidade do homem demorar um pouco mais. Então, tirar da cabeça tudo aquilo que você aprendeu até aqui, pegar aquilo que é bom e ressignificar para o seu novo estado. Nossa, amei essa palavra, ressignificação. Gente, o papo tá ótimo, mas eu preciso chamar um intervalo. Aguardem aí. Cuidar da sua saúde e promover o seu bem-estar faz parte da história do Laboratório Sodré. Equipe qualificada, inovação e tecnologia garantem tranquilidade para os pacientes e segurança para os médicos fecharem os diagnósticos, com precisão nos resultados. Laboratório Sodré, unidades em Lins, Bauru, Promissão e Getulina. Voltamos com o Mais Saúde e agora com o Mitos e Verdades. Nem vou perguntar pra Aline, porque a Aline é fã do programa, como eu, viu? Eu apresento, mas sou fã do programa. Vou falar algumas afirmativas, você me diz mito ou verdade e faz algumas conclusões, tá bom? Ok. Primeira delas, idosos não sentem desejo sexual? Oxe, não, com certeza isso é um mito. Porque, lembra que eu falei, gente, o maior órgão sexual é nosso cérebro e ele não envelhece, ele gosta muito de sexo porque gera muita endorfina para ele. Então, sim, idosos gostam muito de sexo, sente prazer, só que tem aquela situação, precisa entender o seu estado atual. Entendi. Mas, Aline, agora uma dúvida minha. Existem pessoas que realmente são desprendidas de sexo? Sim. Sim. Se nós formos falar de fisiológicos, existe o assexuado, onde ele não tem o comando cerebral dele, né, na mente dele, não tem o desejo sexual, não desenvolve o desejo sexual. Sim, Entendi. tem pessoas que são desprendidas de sexo. Entendi. Vamos lá, continuando. Sexo na terceira idade é perigoso para a saúde? Nossa! Então, né? Ai, adorei! Eu vou fazer duas colocações. Primeiro, mito. Segundo, meia verdade. Por quê? O que acontece? Se nós falarmos de uma visão ampla, terceira idade, não, gente, por favor, sexo é maravilhoso. Na terceira idade, então, nossa, vai gerar ali muitos neurotransmissores do prazer maravilhosos, vai aumentar a autoestima, vai aumentar tudo, e até a cutis também, vai ficar muito linda. Entretanto, salvo aquelas situações onde a pessoa apresenta alguma problemática médica, tá? Comprometimento médico. Então, precisa, sim, de orientação médica para, se chegou aos 60 anos, precisa de orientação médica para saber se a atividade sexual regular não vai fazer mal para alguma situação médica, algum comprometimento médico. Exemplificação, só para vocês entenderem. Veias entupidas, a gente não sabe. Então, vai até o médico, vê se está tudo bem. Os homens urologista, mulher ginecologista, geriátrica, para saber se, posso realizar minhas atividades sexuais normalmente? A senhora está liberada, o senhor está liberado. Aí sim. Muito boa essa dica, né? E a gente sabe, né, Aline? Principalmente essas doenças cardiovasculares e esse uso indiscriminado aí de pílula dos famosos azulzinhos pelos homens, né? Por essa busca dessa performance perfeita, né? Como se fossem jovenzinhos, né? O que você poderia falar sobre isso? A automedicação, a medicalização, ela já é algo a ser tratado com muito respeito. A automedicação, então, é colocar a sua vida em risco, mas no nível hard. Por quê? Quando nós tomamos esses dilatadores vasculares para poder ter uma performance
sanguínea até para poder... Gente, não, vocês estão mexendo com algo no qual vocês não têm conhecimento. Então... Nem o tamanho da proporção. A proporção, eu posso dizer para você, se você não tiver num bom momento, é a morte. Então, vá ao médico, o médico vai saber o seu momento, vai saber o que está acontecendo dentro de você, a dosagem, se você precisa. Então, tomem cuidado para tomar esses remédios, tá bom? Isso é muito importante, principalmente para os homens. Vamos lá. Problemas sexuais são inevitáveis com o envelhecimento? Problemas sexuais, mito, porque problemas sexuais são inevitáveis em qualquer faixa etária, tá? Isso pode acontecer desde um jovenzinho até um idoso. Aparece mais na velhice, aparece mais na terceira idade, porque o corpo vai envelhecendo. Então, a gente tem que aceitar, exatamente. Né? O nosso corpo não vai mais reagir como se nós tivéssemos 18 anos. Exato. Né? As pessoas têm que estar preparadas que a cada dia a mais de vida é uma célula mais velha que a gente tem no corpo. Exatamente. Olha, pensa comigo, os homens têm 4 mil neurônios, 4 milhões de neurônios a mais. As mulheres com 4 mil a menos usam mais do que os homens? Não. Na verdade, esses neurônios estão ligados à sua musculatura, olha só, seu desempenho muscular. Então, se você for parar para pensar, tudo no seu corpo está ligado ao seu gênero, certo? Mulheres usam para uma coisa, homem usa para outra. Se você for parar para pensar na sexualidade nessa idade, você tem um desempenho quando está numa faixa etária e a mulher na outra faixa etária, ok? Então, tudo no seu corpo, ele tem um protocolo. É maravilhoso o corpo humano, assim como eu sou apaixonada pelo cérebro, a pessoa em si, o ser humano, ele é maravilhoso. Então, você precisa entender qual momento você está. Se você não entender o momento que você está, o desempenho sexual não vai acontecer satisfatoriamente. Vamos lá. Só os jovens têm uma vida sexual prazerosa? Eu vou falar diante do que me apresenta no consultório, tá? Eu percebo que cada dia mais os jovens não têm saúde ou prazer nas relações sexuais, porque está muito automatizado. Falta exatamente o que a terceira idade tem que ter, que é a conexão, né, a intimidade, porque o sexo, ele acontece, não é pelo ato, né, não é por você, pela penetração, o sexo acontece primeiramente 1 hora antes, 2 horas antes, na conversa, naquele vinho bom, ou de repente numa mensaginha que você manda. Então primeiro precisa acontecer aqui, para depois acontecer embaixo. Então, muitas vezes, o que me apresenta no consultório, e até estudo científico, é que hoje em dia os jovens têm relações sexuais cada vez mais insatisfatórias. E, por sinal, os idosos estão tirando de letra isso. De letra e cada dia falando mais sobre o assunto. Amém, né? Acho isso muito bom. E assim, no consultório eu percebo também que cada vez mais homens procuram para poder entendê-los. Então, esse mito, salvo no meu consultório, tá se quebrando e isso é maravilhoso, é muito bom. De tabu, né? Dessa questão dos jovens, o que você poderia falar um pouquinho, Aline? Do porquê que tá cada dia mais aparecendo esses problemas sexuais em jovens? Quando a demanda é demais, você não seleciona. Então, estão prezando mais pela quantidade do que pela qualidade. Então, quantitativamente, maravilhoso para o jovem, porque cada hora vai ter uma experiência. Entretanto, psicologicamente, aquilo vai cansando e você não vai tendo critérios. Falta de critérios para selecionar parceiros sexuais faz com que a pessoa crie um conceito difuso a respeito do sexo. Entendeu? Então, prezem mais, vocês jovens, prezem mais pela qualidade do sexo. Fazer sexo é muito bom, ter conexão com a pessoa é muito boa. Se prezar mais pela quantidade, certamente vai ter um prejuízo emocional e psicológico. Vamos lá. Sexo não é importante na terceira idade? Sexo é importante em toda idade. Toda idade. Mas na terceira idade, ele faz com que você crie mais
uma visão de longevidade, tá? Longevidade. Essa longevidade, ela quebra esse ciclo de, nossa, cheguei na terceira idade agora, é só cruzar o cabo da Boa Esperança, Ai, né? meu Deus, a finitude. Não. Finitude. Então, realizar o ato sexual dessa maneira que nós já descrevemos até aqui, faz com que você prossiga acreditando que você ainda possa fazer e doar mais. Então eu acho que o sexo na terceira idade ele é tão importante quanto na juventude, justamente porque ele demonstra que você é capaz. Então, a capacidade de eu me relacionar de maneira satisfatória, a capacidade de eu me relacionar com o meu corpo, conhecer o meu corpo, acreditar que ele é capaz ainda, faz com que os idosos entendam que ele tem muito mais a oferecer. Se você fosse dar uma dica hoje para quem tá em casa, nos assistindo, tá lá, passando por essa experiência, o que você falaria, Ali? Eu falaria, conversem mais com seus parceiros, conversem mais com as pessoas, vão até o médico, tirem suas dúvidas. Se tem alguma problemática de trauma, se tem alguma problemática emocional e psicológica, vão atrás de ajuda. Hoje existe ajuda para quase tudo. Então, se eu Só pudesse... não tem ajuda para a morte. E ainda estão tentando. tentando. Então, vão atrás, porque assim, chegou a terceira idade, não acabou a sua vida, bebê. Tem ainda muita coisa para você fazer, tem ainda muita atividade para você exercer, e o sexo, ele não pode ser um tabu na sua vida. Se for, procure ajuda. É muito importante isso. E se relacione, mas se relacione com responsabilidade. Isso aí não só para a terceira idade, mas para todo mundo. Tô com um problema, preciso da Aline. Onde que eu acho a Aline? Olha, que coisa boa. Pode entrar em contato com o Instagram. O Instagram a gente passa o contato, né? Qual que é o seu arroba? @aline.lu.silva. Ai, que coisa boa. Então você aí de casa, por qualquer problema, não é só sexual não. Tá precisando? Aline, nesse arroba, tá, gente? Aline, gostaria muito de agradecer. Eu acho que é um bate-papo. É o que eu falei pra você. Não é só uma quebra de tabu. Eu acho que é uma utilidade pública. Sim. A gente precisa começar a falar mais sobre isso. Porque sexo é saúde. Sim. Né? Então a gente precisa falar, e eu acho que não tinha pessoa melhor para estar falando desse assunto hoje aqui comigo, tá? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela presença de vocês aí em casa. Agradeço vocês estarem sempre comigo aí, todas as quartas-feiras às 9 da noite, e eu encontro vocês aí no próximo programa. Muito obrigado. Muito Até mais. obrigada. Tchau, tchau, gente. Mais Saúde. Oferecimento.